Olá pessoal, espero que neste momento em que eu esteja gravando esse vídeo, estejam todos bem, em suas residências, com seus familiares e acima de tudo, que estejam todos em paz. Durante esses anos em que se comemorou os aniversários da nossa clínica Flora Mater, sempre que me foi possível, eu fiz questão de participar, porque acho de extrema relevância que exista uma clínica em nossa região que olhe o ser humano como um ser integral, que olhe para o ser humano como um todo. E isso é o que nos traz a nossa clínica Flora Mater. Clínica, aliás, que foi inspirada no nome da Dona Flora, do qual gentilmente fui convidado para fazer uma abordagem hoje na comemoração do aniversário da clínica, em homenagem a ela. Homenagem que nós vamos ver fica muito fácil de fazer, uma vez que o tema que me foi proposto foi Faça a vida valer a pena como ela fez, abordando esse tema sob o prisma do corpo espiritual, levando em consideração dois temas extremamente relevantes, que são o propósito e a missão. A princípio, pode parecer difícil abordar esses temas, mas nós vamos ver rapidamente, e nem vai ser preciso falar muito, para que possamos entender que, ao compararmos os conceitos de propósito e missão, tendo como exemplo a Dona Flora, será muito fácil entendermos a exata dimensão desses dois termos. Para iniciarmos, poderíamos nos lembrar de uma música do Raul Seixas, em que ele diz: "Eu descobri o segredo da vida". Na verdade, quando Raul Seixas aborda esse tema nessa pequena frase, ele está falando exatamente do propósito da vida. O grande segredo da vida é descobrirmos o sentido de estarmos aqui. É descobrirmos o que nos move para estarmos aqui e, principalmente, reconhecermos a imortalidade da alma. Porque no momento em que sentimos uma pulsão de realização que está dentro de nós, nós forçamos um crescimento pessoal de uma coisa evidentemente que nós já temos, que nós precisamos exercitar. Então, na verdade, o propósito de vida é o que nos leva a ter um crescimento fabuloso, um crescimento moral e um crescimento espiritual. E, na verdade, isso não é ensinado. Na verdade, o que nós temos é aquela vontade interior que nós muitas vezes não sabemos nem por que temos aquela vontade, porque sentimos aquela necessidade. Evidentemente que quando falamos de propósito, muitas vezes nós podemos ou não levar esse propósito adiante. Muitas vezes, quando falamos de propósito, nem sabemos exatamente o porquê dele. E muitas vezes ficamos nos perguntando por quê? Qual a razão disso? É essa pulsão que existe dentro de nós é que, na verdade, nos faz melhorarmos como pessoa e, na verdade, nos faz evoluir moral e espiritualmente. Ao contrário do propósito, e muito relacionado a ele, temos a missão. A missão, na verdade, acaba sendo o propósito, a tarefa
que nós somos levados a empreender exatamente porque temos esse desejo dentro de nós. Já já vai ficar fácil de nós entendermos esse conceito ao avaliarmos a vida breve, de forma breve da Dona Flora. Mas quando nós sentimos o desejo e pomos esse desejo em prática, aí sim nós começamos a nos envolvermos com a nossa missão. E aí nós começamos a levar nossa missão adiante, movida exatamente pelos nossos anseios internos. Na medida em que nós levamos essa missão adiante, nós vemos que essa missão pode variar. Muitas vezes, dependendo das condições em que a gente se encontra, condições financeiras, condições de moradia, condições de local em que a gente vive, mas de qualquer maneira nós sempre encontramos a forma de realizar essa missão, sempre que esse desejo dentro de nós é extremamente forte. Percebam então que o propósito fica sendo um sentido de desejo, um sentimento de desejo, uma necessidade de fazer. E a missão, a realização daquela necessidade, o impulsionamento daquela necessidade. Se não vejamos como exemplo a Dona Flora. Dona Flora nasceu em 1932 e uma curiosidade a respeito dela é que Dona Flora, ali final dos anos 40, início dos anos 50, ela casa em 1950, então no finalzinho dos anos 40, Dona Flora trabalhava fora. Percebam bem que aí já há evidente um propósito, um propósito de realização. Hoje, nos dias atuais, dizer-se que as mulheres trabalham fora, isso é uma coisa extremamente natural, isso é comum. Mas naquela época, embora o país já vivesse um certo desenvolvimento industrial, existia uma cultura tradicionalista em que as mulheres eram criadas e deveriam estar dentro de casa, simplesmente esperando o casamento para constituir suas famílias e terem seus filhos. Na verdade, as mulheres que trabalhavam fora eram olhadas como seres inferiores e como seres submissos. Então, por aí nós já vemos a grande força dessa mulher, chamada Dona Flora. Após casar, Dona Flora não teve vida fácil. Não teve vida fácil porque as coisas sempre foram difíceis. Dona Flora teve 8 filhos, daí já se observa claramente o propósito dela de constituir uma família. E na medida em que ela tem esse propósito de constituir essa família, ela já torna isso uma missão. E qual vai ser a missão dela? Enfrentar todas as dificuldades do casamento para cuidar e fazer com que essa família melhore cada vez mais, fazer com que seus filhos evoluam. Pode parecer que tenha sido fácil, mas não foi. Infelizmente, o esposo de Dona Flora era dado ao vício da embriaguez e muitas vezes até por isso não tinha onde trabalhar, não conseguia emprego. E Dona Flora, sempre com aquela força que o propósito lhe recomendava, sempre tinha uma frase elementar e fundamental, que era: o pouco com Deus é muito. Dona Flora, com isso, teve a aptidão de cuidar sempre dos seus 8 filhos, de fazê-los melhorarem, de formar seus filhos, seja em nível superior, seja em nível médio, de sempre ter uma palavra de carinho, de força, de amizade, de viver junto com eles, ficando claro que a sua missão
estava sendo posta em prática. A missão de constituir uma família e a missão de fazer com que esses constituintes familiares levassem a vida adiante e levassem a vida adiante da melhor forma possível. Por isso, Dona Flora sempre teve uma palavra conciliadora para os seus familiares, para as pessoas que conviviam com ela. Tanto é assim que toda a vizinhança, todas as pessoas que puderam conviver mais proximamente com ela, a adoravam. E vejamos, isso não é para qualquer um, nós sabemos disso. Essa é uma missão que é uma missão árdua. Você manter as pessoas num nível de bem-estar convivendo juntas. Infelizmente, vivemos tempos hoje em que isso já praticamente não existe mais. Por quê? Porque as pessoas andam muito violentas, né? Andam muito insatisfeitas. As pessoas andam muito intolerantes. Então hoje a gente precisa ter muito cuidado ao falar das coisas. E precisávamos hoje que tivessem milhões de Donas Flora aí pelo país e pelo mundo, abordando as pessoas da forma como ela abordava. Dona Flora sempre foi um exemplo de resiliência e aceitação. Sempre foi um exemplo para os seus familiares. Tanto é assim que nos últimos anos agora da sua vida, Dona Flora jamais deixou de receber apoio de qualquer familiar, sejam filhos, netos, bisnetos, ou de qualquer pessoa que porventura convivesse proximamente a ela. Ou seja, Dona Flora soube dar sentido à sua vida. Dona Flora descobriu o segredo da vida. Dona Flora tinha um propósito exuberante e Dona Flora levou com isso sua missão adiante. O outro plano, tenho certeza, está abrilhantado com a sua presença. Nossas saudades são todas de alegria por podermos partilhar esses momentos com Dona Flora. Um grande abraço a todos.